1 Samuel 17, 33 ao 37. Diz assim a palavra de Deus. Mas Saul respondeu: você não pode, anote essa palavra aí para você não esquecer, você não pode lutar contra este filisteu. Você não passa de um rapazinho, e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carregam ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também deste filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Amém? Fecha os teus olhos. Deus eterno, nós te glorificamos nesta noite. É muito bom quando a tua igreja se reúne para prestar este culto em tua honra. E todas as canções que nós cantamos aqui nesta noite, todas as palavras que nós declaramos, Senhor, foi em tua honra para o teu louvor. Quero te pedir neste momento mais uma vez, Senhor, que a tua graça possa envolver a minha vida, que o teu Espírito Santo me conceda sabedoria, graça, entendimento, para poder ministrar a tua palavra à tua igreja, e que toda palavra que o Senhor tem falado ao meu coração e que tem me alegrado enquanto estava estudando, preparando esta palavra, possa também, Senhor, na noite de hoje alegrar o coração da tua igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Queridos, muitas pessoas querem ser escolhidas por Deus para fazer alguma coisa importante. Eu penso que todos nós, a partir do momento que nos entregamos ao Evangelho e passamos a conhecer o poder de Deus, a bondade de Deus, nós carregamos dentro de nós este desejo de fazer alguma coisa importante para Deus. Mas a verdade é que muitas destas pessoas, embora carreguem em si o desejo, elas não suportam serem testadas. Ou seja, elas se lançam até em projetos importantes, começam a fazer muito bem, alguns demonstram muita vitalidade, muita energia naquilo que se propõe a fazer, até o momento em que são colocadas à prova. Na verdade, é no momento da prova que se descobre quem são as pessoas que realmente são escolhidas, são ungidas e são aprovadas por Deus. Porque aquele que se deixou ser motivado apenas pelo desejo, pela vontade, mas não tem a aprovação de Deus, não resiste à prova. Mas o homem e a mulher que é chamado por Deus, que tem plena convicção da sua vocação, ele pode até em um determinado momento, devido à intensidade das provas, pode até vir a cair, pode vir a ter aquele momento de Elias. Qual que é o momento de Elias? Para mim basta a morte. Aquele momento de Elias, onde você quer ir para a caverna para relaxar. Mas quem é de Deus, mesmo nestes momentos, ouve a voz do Senhor e não fica muito tempo parado, porque sabe o que deve fazer. A vida de Davi, eu tenho falado muito sobre Davi,
eu penso que devo ter aí umas 50 mensagens sobre Davi. Como este ano nós estamos falando sobre o Deus do impossível, então vocês vão ouvir falar muito sobre ele. Mas a vida de Davi, depois de ter sido ungido pelo profeta Samuel, não foi uma vida fácil. Desde aquele dia em que Samuel esteve na casa de Jessé e ungiu Davi, gente, as coisas se tornaram difíceis para ele. A vida de Davi, até aquele ato de consagração, era uma vida tranquila. Ele cuidava das ovelhas, ele tinha tempo de folga para estudar música, compor canções. Mas a partir do momento que ele é ungido, as coisas começam a mudar na sua vida. Porque é assim que acontece com a gente. A partir do momento que Deus nos escolhe para fazer determinado trabalho, Deus vai nos aprimorar, Deus vai nos capacitar, Deus vai nos ensinar como fazer. Você já ouviu aquela clássica mensagem que diz assim, que Deus capacita aquele que Ele chama? É verdade. Mas como é que Deus capacita? Não é assim, você é ungido, aí vem sobre você uma unção, e você já passa a saber tudo o que tem que fazer, como fazer, sem ter que enfrentar nenhuma prova. É ao contrário. Deus vai te capacitar na fornalha da provação. Deus vai te capacitar, te colocando em situações onde você vai crescer, como homem, como mulher, como pessoa. Então, dentre os desafios que Davi enfrentou, hoje eu quero falar sobre dois desafios que Davi enfrentou, que muitos de vocês que estão aqui já passaram por eles, ou ainda vão enfrentar os mesmos desafios, que é o desafio em relação a ter a sua capacidade, ter o seu chamado, a sua vocação desacreditado pelas pessoas. Davi teve que passar por tudo isso. Ou seja, Davi, ele teve que provar para as pessoas que ele realmente era um ungido e que Deus tinha escolhido ele para fazer alguma coisa diferente, importante. Davi nunca duvidou do poder de Deus. Davi, ele sempre acreditou que Deus, o Deus que ungiu ele naquele encontro com Samuel, era o Deus também que estava capacitando ele para algo grande. Mas do ponto de vista natural, as pessoas olhavam para Davi e não conseguiam enxergar nele todo aquele vislumbre, tudo aquilo que se imaginava dele. Porém, queridos, nós cantamos um hino hoje que fala assim: este Deus é tremendo. E de fato Deus é tremendo. E mais ainda, Deus é especialista em surpreender pessoas, principalmente aqueles que se julgam mais sábios, aqueles que se julgam grandes e soberanos. Porque quando Deus escolhe alguém, anote isso para você não esquecer. Quando Deus escolhe alguém, não importa a sua condição atual, porque o que Deus determinou sobre a tua vida vai cumprir. Lá em Isaías 43:13, Deus diz assim na boca do profeta: eu sou Deus e sempre serei Deus. Ninguém pode escapar do meu poder, ninguém pode desfazer o que eu faço. Outra versão diz: operando eu, quem impedirá? Ou seja, uma vez que Deus decretou sobre a tua vida a bênção dele, o receber esta bênção só vai depender de você, porque a parte de Deus está garantida. Se você fizer aquilo que Deus determina que você faça, se você for, como nós aprendemos no culto anterior, se você for uma pessoa obediente,
que aprende com a obediência, que aprende servindo, Deus vai cumprir a parte dele na tua vida. Tanto que Paulo, quando estava escrevendo a carta à igreja de Corinto, Paulo, ele diz uma coisa muito importante que vai de encontro com esta palavra. Ele ensina que a gente deve sempre se lembrar de quem nós somos em Deus. E aí eu te pergunto, quem é você em Deus? Olha o que Paulo diz: irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Você consegue enxergar a transformação que Deus fez na tua vida a partir do momento que você teve um encontro com Ele, com o Evangelho? Paulo diz, do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, poderosos, de famílias importantes. E aí, a partir do momento que vocês conheceram o Evangelho, começaram a descobrir os segredos de Cristo, a palavra de Deus vai se revelando na tua vida. O que acontece? Paulo diz assim: vocês se tornaram sábios, vocês não eram. Vocês se tornaram poderosos, famílias importantes. Mas esse é o efeito do Evangelho de quem conhece. Aí Paulo fala assim: para envergonhar aqueles que diziam que eram sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. Ninguém dava nada, mas Deus foi lá e mostrou que você é especial. Paulo diz assim: para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco, e para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza. Você foi escolhido por Deus para fazer a diferença. Você foi escolhida por Deus para ser uma diferença na tua geração, para a tua família, para os teus colegas de trabalho, para os teus colegas da escola, no teu círculo social. Lembra que a semana passada eu disse que Jessé e seus filhos se esqueceram de convidar Davi para o encontro com o profeta Samuel. Davi era uma pessoa tão, vamos dizer assim, tão irrelevante no seu contexto familiar, que ninguém se lembrou dele. Jessé mandou chamar todos os outros filhos, mas nem o próprio pai percebeu que Davi não estava na reunião. Aliás, a ausência dele, só perceberam que Davi não estava na reunião, sabe quando? Quando Samuel virou para Jessé e falou assim: você não tem mais nenhum filho, não? Olha só que coisa interessante. Aí Jessé responde: é verdade, eu tenho mais um. Então Samuel diz para ele: manda chamar. Porque até então nem Jessé nem seus filhos se importaram com a ausência de Davi, talvez por considerá-lo uma pessoa sem qualificação para aquele momento. Então vejam, Jessé poderia ou não poderia ter colocado alguém para cuidar das ovelhas e trazido Davi para a mesa. Mas ele não fez isso, porque para Jessé e para os seus filhos, Davi não tinha nenhuma relevância. Ele julga a presença de Davi desnecessária. Queridos, quem sabe aqui hoje, nesta reunião, alguém que está nos ouvindo, já foi esquecido em algum momento da vida, porque as pessoas te julgaram incapaz ou desnecessário. Lembraram de todo mundo. Aquela festa que todo mundo foi convidado e você não foi. É só um exemplo. Mas de coisas importantes, onde você poderia ser útil, mas você foi esquecido. Então a primeira lição que nós aprendemos com Davi é que a vida dele é marcada pela descrença e pela rejeição da própria família. A primeira prova que Davi enfrenta para ser ungido, para ser escolhido por Deus, é que ele teria que provar para sua própria família que ele era o escolhido de Deus. Então precisou de um profeta
precisou de um estranho para mostrar à família de Davi que ele era importante. Ou seja, nem o pai, nem os irmãos, ninguém o considerava alguém relevante. Deus precisou mandar um estranho lá, um profeta, para mostrar que Davi tinha valor. A pessoa que foi ungida por Deus, ela precisa estar preparada para enfrentar esses desafios dentro da sua própria família. Jesus disse lá em Mateus 10:36, escute isso, são palavras de Jesus, que os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Ou seja, a primeira pessoa, o primeiro teste, aliás, que você vai enfrentar é dentro da sua própria casa, da sua própria família. Tem algumas pessoas, eu conheço muitas pessoas aqui que eu quero dizer, não é aqui, igreja, muitas pessoas que eu conheço no meu círculo social, pessoas que simplesmente não conquistam nada na vida, porque passa o tempo todo reclamando falta de apoio familiar. Sabe, é aquela pessoa, eu entendo que o apoio familiar, ele é importante, eu não estou dizendo que não é importante, mas o que eu quero que você entenda, é que o que Deus tem para você, pode não ser o que Deus tem para outro da sua família, e você tem que estar preparado para esse enfrentamento dentro da família. Você não pode depender exclusivamente da sua família para avançar, para conquistar. Olha só, os filhos, vamos dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Os filhos não devem culpar os pais alegando falta de apoio. Sabe, filhos que às vezes dizem assim, a culpa é do meu pai, que não pagou uma faculdade para mim. A culpa é da minha mãe, que nunca se assentou para fazer lição de casa comigo. Se eles tivessem me ajudado, seria diferente. Isso é desculpa. Tem muitos exemplos de pessoas que venceram na vida sem ter nenhum apoio familiar. Pai alcoólatra, mãe vivendo uma vida totalmente torpe, os irmãos perdidos. Mas aquela pessoa, por entender que era uma ungida de Deus, que Deus tinha um plano na sua vida, não se deixou levar pela falta de apoio. Então isso não é desculpa. Davi, ele foi muito além do que a sua família podia imaginar. Porque Davi pôde provar para o seu pai, para os seus irmãos, que ele realmente era especial. Aí eu te pergunto hoje, como tem sido a tua vida em relação à família? Chega de culpar o outro. Chega de dizer que não tem apoio do pai e da mãe. Ou às vezes os pais também que dizem, a minha vida está assim porque meus filhos não me ajudam. Tem pai que fala isso também, gente. Nós precisamos aprender com a lição de Davi. Vejam, sabe quem criticou Davi? O seu irmão mais velho. Além de ser esquecido pelo pai e pelos irmãos, o seu irmão mais velho, lá em 1 Samuel 17:28, Davi estava conversando com os soldados para entender o que estava rolando, o que estava acontecendo ali no campo de batalha. E aí Eliabe, o irmão de Davi, se aproxima dele e fala assim, o que é que você está fazendo aqui? Ou seja, a primeira pessoa que tentou apagar a unção de Davi foi o próprio irmão. Você já imaginou você chegar em casa, feliz da vida, e falar assim, hoje Deus falou comigo, Deus usou alguém, e olha, eu estou cheio de Deus, e aí alguém olha para você e joga aquele balde de água fria? Foi o que aconteceu com Davi. Eliabe ficou zangado quando viu Davi. Ele deveria ficar feliz, gente, porque Davi estava ali no campo de batalha, porque foi levar o que? Alimento para os irmãos. Davi estava ali para servir, cumprindo a ordem do pai. Mas a verdade é que quando Eliabe olha para Davi,
ao invés de olhar o lado positivo, porque Davi estava animando, encorajando os soldados acerca da batalha. Imagine uma criança, como hoje, nós estávamos cantando aqui no culto, tinha 2 crianças cantando com nós, os mais velhos. Isso é um incentivo, a gente vê as crianças cantando conosco, e fala, meu Deus, se elas podem, a gente pode também. Davi era uma criança perto de um monte de homens preparados, armados, e Davi estava perguntando para eles e dizendo o seguinte: quem é aí que está desafiando o nosso Deus? O nosso Deus é tremendo, Ele pode vencer. Uma criança demonstrando coragem, estimulando a fé dos soldados. Mas Eliabe não foi capaz de entender o porquê da presença de Davi no acampamento, porque o nível de espiritualidade de Eliabe, a compreensão que ele tinha da vontade de Deus, era muito baixo. Então entenda isso também, que às vezes na sua família nem todos vão ter o mesmo nível de espiritualidade, de compreensão do plano de Deus na tua vida. Ele não tinha a mesma fé, ele não era ungido para aquela missão. Ou seja, uma pessoa que é descrente, de espiritualidade baixa, não vai entender o mover de Deus na vida de um escolhido. Se a pessoa não tiver na mesma conexão, no mesmo nível de espiritualidade que você, quando você fala que Deus falou, ele duvida. Se você fala que Deus vai fazer, ele duvida. Se você diz algo positivo, duvida, porque não está no mesmo nível. Eliabe não estava no mesmo nível. E ele faz um juízo precipitado sobre Davi. Ele lança 2 perguntas. Ele acusa Davi de desobediência e de irresponsabilidade. Aí eu pergunto para vocês, Davi era desobediente? Davi era irresponsável? Não. Mas ele diz assim: o que é que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar. A segunda pergunta é: quem está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Ou seja, Davi estava ali no acampamento, exatamente o contrário do que estava pensando o seu irmão. Enquanto Eliabe acusa ele de ser desobediente, Davi só estava ali porque era obediente, porque foi o pai que mandou ele ir ali. Davi não era irresponsável, Davi não tinha deixado alguém cuidando das ovelhas. Só que Eliabe não entende isso, ou seja, as atitudes de Davi mostram exatamente o oposto daquilo que seu irmão estava dizendo sobre ele. Queridos, como é bom quando alguém tem convicção do que está fazendo para Deus, a ponto de não se deixar ser levado por falsas acusações. Porque Davi sabia, porque ele estava ali, ele sabia o que estava fazendo. Ou seja, foi por causa da obediência de Davi, e foi por causa dele ser responsável, que Davi pôde aproveitar o tempo ali no campo de batalha, para enxergar uma oportunidade que ninguém mais estava enxergando, e poder abençoar a sua família. Então, primeiro, Davi ele rompe, ele vence esta barreira da descrença familiar. Mas ele não faz isso agindo egoisticamente. Davi ele vence essa barreira mostrando, através da sua atitude, que ele se preocupava com a família. E quando ele vê a oportunidade ali de abençoar a sua família, Davi não perde a oportunidade, porque a pessoa que é escolhida por Deus não é egoísta. A pessoa que é escolhida por Deus pensa na família, mesmo que a família não acredite. Ou seja, mesmo que os irmãos de Davi estivessem desconfiados dele, que seu pai tivesse esquecido dele, mas Davi está pensando na família. Então, se você é um escolhido, uma escolhida de Deus para fazer algo extraordinário, comece a incluir a tua família nos planos de Deus para a tua vida, porque você vai ser o canal abençoador da tua casa, da tua família. Eliabe revela preconceito em relação a Davi. Qual era a visão que Eliabe tem de Davi? Primeiro,
Um menino desobediente, um menino irresponsável. Davi era obediente, Davi era responsável. Mas ele continua e fala assim: seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. Ou seja, no coração de Eliabe, Davi era uma pessoa convencida e era uma pessoa bisbilhoteira, vamos dizer assim. Você só está aqui para ver a batalha. Eu fico imaginando que nestas palavras aqui, o que Eliabe está expressando aqui é uma raiz de amargura que ele carregava no coração contra Davi. Porque vocês lembram daquela passagem, quando Eliabe foi apresentado diante de Samuel, que Samuel olhou para ele, ele era bonitão, forte, né, imponente. E o que foi que Samuel disse, né? Samuel falou: está aqui o homem que Deus escolheu. Eliabe deve ter se enchido de orgulho naquele momento, falou: uau! A minha aparência chamou a atenção, a minha presença chamou a atenção do profeta. Então aquelas palavras de Samuel deviam estar ainda na memória de Eliabe. Mas aí ao mesmo tempo ele deve se lembrar também do momento em que Eliabe, aliás, que o profeta Samuel ouve Deus dizer para ele o seguinte: esquece Eliabe, eu o rejeitei, porque eu não olho a aparência. Você já imaginou o conflito na mente de Eliabe? Ele devia estar pensando assim: por que Deus escolheu Davi e não me escolheu? Queridos, quantas pessoas que às vezes, por se julgarem importantes, ficam questionando, vivendo desse dilema: por que Deus não me escolheu? Foi escolher fulano que na visão humana, como disse Paulo, não tinha nada. É porque Deus não trabalha segundo os nossos métodos. Então Eliabe era o tipo de pessoa que podia impressionar qualquer um. Eliabe podia impressionar, como conseguiu até mesmo o profeta, mas ele não conseguiu impressionar a Deus, porque Deus não se deixa levar pelas aparências, Deus vê o coração. Ou seja, a inveja que ele carrega no coração é a mesma inveja que tem levado muitas pessoas dentro das famílias a criticar aquele que é ungido por Deus. É por isso que você, que é crente e tem na sua família pessoas descrentes, muitas vezes você é questionado sobre a sua fé, porque às vezes as pessoas não entendem o agir de Deus, trabalhar de Deus na sua vida. Mas escute isso: quem é escolhido por Deus sabe se defender, não perde tempo com contendas. Porque Davi poderia parar e querer se justificar para o seu irmão. Não é assim que a gente faz? Ainda mais em família, né? Você que tem família grande, né? Tem muitos filhos, alguns aqui tem. Quando um fala do outro, aí o outro já quer contender. Davi não faz nada disso. Davi só olha para Eliabe e fala assim: o que foi que eu fiz agora? Eu não posso nem fazer uma pergunta. E ele vira as costas para o seu irmão mais velho. Ele deixa Eliabe falando sozinho, ele não se intimida, ele não aceita aquela palavra de julgamento imposta pelo seu irmão, e ele vira para os soldados e continua falando com os soldados como se o seu irmão não existisse. Aí você imagine a indignação de Eliabe. Mas sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Que ninguém desarma ou paralisa uma pessoa convicta do plano de Deus para a sua vida. Ninguém vai te deter se você tem certeza que Deus está com você. Podem falar, podem dizer, podem te acusar, podem te intimidar, mas você não vai se deixar levar. Davi vira as costas e continua, ou seja, a sua fé e a sua estima não foram abaladas. Davi não sai dali e vai para um canto chorar, quem sabe procurar alguém ali que fosse de Deus, que pudesse fazer uma oração por ele, dizer: irmão, eu estou tão atribulado, porque o meu irmão me acusou injustamente. Davi não se intimida. A Bíblia diz que ele se virou para outro soldado, perguntou a mesma coisa. Ou seja, ele continuou fazendo o que estava fazendo. Davi, a segunda prova que Davi teve que enfrentar foi a descrença externa. Primeiro, a interna, a família. A segunda
foi das pessoas de fora. Primeiro, a família não acredita em Davi. Agora, o rei também não acredita em Davi. Ou seja, ele não tem apoio da família e ele não tem apoio do rei, alguém que poderia lhe ajudar naquele momento. 1 Samuel 17:33. Qual foi a palavra que o rei disse para ele? Você não pode lutar contra esse filisteu. Se a gente voltar um pouquinho, 2 versículos atrás, nós vamos ver como que Deus trabalhou na vida de Davi para que ele pudesse chegar até o rei. Davi está conversando com os soldados, está perguntando o que está acontecendo ali. E olha o que diz o versículo 31. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram ao rei. Essa palavra me chamou bastante atenção, sabe por quê? Tem sempre alguém ouvindo o que você fala. Tem sempre alguém ouvindo as tuas palavras para levá-las adiante. Então tome muito cuidado com o que você fala. Porque Davi está num campo de batalha, falando para soldados. Aí eu fiquei imaginando a cena. Imagine se Davi tivesse criticado o rei. Porque a Bíblia diz que o rei estava apavorado. Os soldados estavam com medo. Aí imagine um garoto chegar lá e falar assim: esse rei é um covarde. Esse rei é um rei sem unção. Esse rei foi rejeitado por Deus. Esse rei vai levar todo mundo à morte. Você já imaginou se Davi tivesse dito para os soldados estas palavras? O que vocês acham que ia acontecer com Davi? Então a gente precisa tomar muito cuidado com as palavras que nós falamos. Porque as tuas palavras estão sendo ouvidas. E alguém ouviu o que Davi estava dizendo, ou melhor, alguns soldados, e eles foram falar com o rei e disseram para o rei assim: tem um moço lá no campo de batalha que está dizendo para todo mundo que ele pode vencer Golias. O rei manda chamar Davi. Davi se apresenta. E outra coisa que chama atenção é que Davi mantém firme as suas palavras. Davi não treme, como diz outro, não treme na base. Davi não tem medo do que ele estava falando. Ele chega diante do rei e olha só o que ele fala para o rei: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Você consegue imaginar a cena, irmãos? Quem é ungido por Deus, quem é escolhido por Deus, não tem medo de desafios. Ele sabe que a cada desafio surge uma nova oportunidade para alcançar algo maior da parte de Deus. Então, 2 pontos que chamam a atenção aqui na palavra de Davi. Primeiro, é que as suas palavras são palavras de encorajamento. Porque ele chega para o rei, ele sabe que o rei está com medo, mas ele precisava ter sabedoria para falar com o rei, porque não é de qualquer maneira. Ele não poderia chegar para o rei e falar assim: e aí, rei, está com medo? O que Saul ia dizer para ele? Você está me chamando do quê? Mas Davi é prudente. Ele diz assim para o rei: meu senhor, ninguém, ou seja, ele não está falando do rei, está falando do soldado, né? Olha, rei, ninguém precisa ficar com medo. Eu sei que você é corajoso, mas você é o rei, sabe como que é, né? Mas ninguém precisa ficar com medo desse filisteu. O crente, irmãos, não desfalece diante de adversidade. O crente, ele encoraja os outros para que não desistam. O crente, quando ele abre a boca para falar com alguém que está diante de um desafio, as palavras do crente têm que espalhar fé. As palavras do crente têm que espalhar entusiasmo, ânimo, esperança para quem ouve. O seu irmão está lá, né, morrendo de medo da provação. Alguém aqui já foi visitar pessoas no hospital que estão na iminência da morte? Quem aqui já foi visitar? Alguém que você sabe que a pessoa... E aí? Como que você anima uma pessoa dessa? Precisa ter sabedoria. E Davi, ele é um homem sábio. As suas palavras espalham fé, ânimo. Você chega para o irmão que está lá quase morrendo e fala assim: irmão, eu tinha uma tia que estava com a mesma doença que você, não durou 2 dias.
O irmão, bi, morreu, acabou. O irmão está com um problema em casa. Aí você chega e conta uma desgraça para o irmão de outro que estava com o mesmo problema e que acabou mal. E você fala, irmão, isso aí é assim mesmo. Não, quem é de Deus, age como Davi. Meu rei, não se preocupe. Pode deixar que a gente vai dar um jeito. Davi não vê Golias como um problema. Davi, ele sabia que em Deus havia solução. Segundo é que Deus coloca Davi ali como um voluntário para, aliás, Davi, né? Não Deus, Davi se coloca ali como um voluntário para resolver o problema. Porque ele diz assim, eu vou lutar contra ele. Aí eu fico imaginando também a cena do irmão que está aconselhando alguém que está numa dificuldade muito difícil, e ele olha para a pessoa e fala assim, irmão, me dá o seu nome aqui. Sexta-feira tem reunião de oração na igreja, hoje é segunda-feira, se você não morrer até sexta-feira, eu vou encontrar o pastor, eu vou pedir para ele fazer uma oração. Você já pensou? Não, Davi faz o quê? Eu vou lutar. Ele se voluntaria, porque o ungido não se esconde quando tem problemas. O crente, ele se apresenta para resolver. Ou seja, Davi, ele se autoconvidou. Primeiro ele fala para o rei, não precisa ter medo. Fala para o soldado aí que o problema já está resolvido. E depois ele bate no peito e fala, eu vou resolver o problema. Davi tinha tanta certeza da vitória sobre o gigante, que ele nem chama Golias pelo nome, ele chama Golias de Filisteu. Esse qualquer um aí, que acha que é poderoso, que pode contra o Senhor, fique tranquilo, meu rei, porque isso é questão resolvida. Quem é de Deus, irmãos, quem confia na palavra do Senhor e sabe o que está fazendo, não teme. Então Saul, além de estar apavorado, outra coisa, Saul era uma pessoa negativa, aí complicou mais ainda. Porque quando você vai falar com alguém, e a pessoa ouve a tua palavra, e acolhe, recebe a tua palavra, mas é dura quando você vai aconselhar alguém, e a pessoa é negativa. E você está dizendo, irmão, fica tranquilo, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar força, irmão, não se preocupe, Deus vai dirigir a tua vida no caminho certo, você vai vencer essa prova. E aí a pessoa olha para você e fala assim, ai, mas eu não acredito, não tem jeito. Olha o que Saul fala para Davi, depois de Davi se colocar à disposição, ele está tão desanimado, tão sem fé, e ainda procura contagiar Davi com a sua falta de fé. Porque ele olha para Davi e fala assim, você não pode lutar contra esse filisteu. Dá uma olhada para... Você já se olhou no espelho, Davi? Você é um rapazinho, você é uma criança. Golias foi soldado a vida inteira. Como que você vai vencer? Essa expressão não pode, irmãos, tem me chamado muito a atenção em nossos dias. Porque quantos de nós que estamos paralisados por causa do não pode? Ou seja, você não pode ter enterrado projetos e sonhos de muitas pessoas. Talvez você que está me ouvindo seja uma dessas. Viver sobre o estereótipo do não pode, vejam bem, é como viver embalsamado em seus próprios fracassos. Não pode, há muitas pessoas que deixaram, sabe, não conseguem dar um passo na sua vida, porque tem medo, porque estão paralisados com o você não pode. Talvez no seu trabalho você ouviu alguém dizendo para você, você não pode. Surgiu uma oportunidade de promoção, e você foi falar, imaginando, é a minha vez, e alguém falou, não, você não pode. Ou talvez você está se preparando para fazer, sei lá, uma faculdade, um curso, e alguém olha para você e fala, não é para você. Esse você não pode, queridos, tem sido uma arma terrível contra a igreja do Senhor, contra aqueles que Deus escolheu e que Deus já ungiu para ser alguém importante. Golias tenta parar Davi, e tem muitas pessoas que estão paradas por causa desta palavra. O você não pode
gera uma cerca invisível ao redor da pessoa. A pessoa, para todo lado que ela olha, já sei, vou aprender a tocar teclado. Aí chega aqui, olha para o teclado, aí você não pode, não é para você. Isso aqui é para Eduarda. Vou aprender tal coisa. Você não pode. O você não pode tem limitado, escravizado e atormentado a mente das pessoas, imposto limites. Tem impedido que você viva as suas potencialidades no reino de Deus. Davi não se deixa levar pelas palavras de Saul. Isso me faz lembrar das palavras de Paulo lá em Filipenses 4,13, onde depois de Paulo apresentar uma gama de situações o que ele já tinha passado na sua vida, ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece, estando bem ou estando mal, em cima ou por baixo, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, o crente, irmão, você tem dentro de você uma força sobrenatural, não é poder da mente, não é positivismo, mas você tem dentro de você uma força sobrenatural, que é o Espírito de Deus, que age dentro de você, que move você. Ele é a tua verdadeira fonte de poder. Diga ao fraco: eu sou forte, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que a opinião de Saul era realista. Alguém vai dizer assim: mas pastor, Saul não mentiu. Eu não estou dizendo que Saul mentiu. Quando ele falou que Davi era um rapazinho, Davi realmente era um rapazinho. Quando ele chama Davi de inexperiente, Davi era inexperiente. Mas a opinião realista de Saul não era a linguagem de um homem de fé. Porque a pessoa que tem fé em Deus não se deixa influenciar pela realidade. O que é fé? Fé não é você só fazer aquilo que todo mundo sabe que você pode fazer. Mas fé é você ter coragem de avançar no escuro, sabe, de ir em direção às promessas de Deus, como Abraão, que partiu sem saber para onde ia, porque creu que Deus haveria de conduzi-lo à terra certa. Davi sabia o que era confiar em Deus. E aí ele faz uma coisa muito importante. Deixa eu te falar uma coisa. O teu testemunho pessoal vale mais do que a realidade que está diante de você. É o teu testemunho. Olha o que Davi diz para o rei: rei, eu tenho matado leões e ursos. Você está dizendo que eu não posso, né? Você diz que eu sou um rapazinho. Você diz que Golias está preparado para a guerra. Rei, deixa eu te falar uma coisa. Olha o testemunho de Davi. Eu tenho matado leões e ursos. Eu vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. Porque o mesmo Deus que me salvou dos leões e dos ursos vai me salvar também deste filisteu. Sabe o que Davi estava fazendo? Dando testemunho e profetizando a sua vitória sobre o gigante antes mesmo de entrar no campo de batalha. Isso é fé. Davi, até então, o texto dá a entender que Davi nem tinha olhado para Golias. Ele ouviu um barulho lá, ele perguntou, os soldados disseram, mas Davi até então só tinha ouvido falar de Golias. Eu não sei se alguém aqui já passou por alguma situação dessa na vida, de você falar assim: dá para fazer? E aí, quando você chega diante do problema, o problema é tão grande que você olha assim e fala: eu pensei que era menor. Porque Davi até então, ele ainda não tinha se deparado frente a frente com Golias. Mas ele está tão convicto que o Deus que guardou ele, que livrou ele dos leões e dos ursos, iria lhe dar vitória, que ele diz assim: o meu Deus me salvará também desse filisteu. Que o teu testemunho seja uma profecia de vitória sobre a tua vida e sobre os gigantes que surgem para tentar te derrotar. Que o teu testemunho, que as tuas palavras sejam como as palavras de Davi, que em uma de suas canções, no Salmo 108:13, ele diz assim: com Deus do nosso lado venceremos, Ele derrotará os nossos inimigos.
diante desta convicção que Davi se apresenta, Saul não tem escolha senão abençoá-lo na batalha. Então Saul diz para Davi assim: vá e que o Senhor esteja com você. Sabe o que chama atenção aqui nesta declaração de Saul? É que o mesmo rei que desacreditou de Davi, porque considerava Davi jovem demais para a batalha, depois que ouviu o seu testemunho, mudou de opinião e abençoou Davi. Comece a dar testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Comece a declarar a tua vitória, comece a profetizar a tua vitória. Quando alguém falar para você que não pode, você diz pode, vai lá e mostra que pode. Quando alguém disser para você assim, você não é capaz, vai lá e mostra que você é capaz. Porque Davi, ele fez Saul mudar de opinião. Saul teve que reconhecer que ele não estava diante de um soldado qualquer, ele estava diante de um ungido de Deus. Então ele diz assim: pode ir, Davi, e que o Senhor esteja com você. 3 lições, estou quase terminando a mensagem de hoje. 3 lições que o crente precisa saber. Primeiro, essas 3 lições falaram muito forte ao meu coração no dia de hoje, quando eu estava preparando essa palavra. Primeiro, não pare diante das críticas e das acusações daqueles que se julgam mais experientes que você. Porque Eliabe achava que sabia mais do que Davi. Saul achava que sabia mais do que Davi. As pessoas que se julgam mais experientes do que você, vejam bem, elas te julgam baseada nas suas experiências e frustrações pessoais. Então, quando você ouvir alguém te dar um conselho e falar assim: ah, porque eu fiz e deu errado, ela está te julgando com base na frustração que ela teve porque deu errado. Não quer dizer que vai dar errado com você. Essas pessoas, geralmente, elas te consideram pessoa sonhadora demais para a realidade deles, porque assim, se deu errado para mim, vai dar errado para todo mundo. E aí elas começam, sabe, é aquele pai que não teve, ou aquela mãe que não teve oportunidade de estudar, de se preparar, de vencer na vida, que olha para o filho e fala assim: você não pode. Eu tenho tantos anos e só vivo aqui no buraco, e você acha que você pode alguma coisa? Não pare diante das críticas e das acusações daqueles que acham que são mais experientes do que você. Segunda lição. Algumas vezes, isso é muito importante, aliás, isso é profético na vida de quem é escolhido de Deus. Olha, algumas vezes você será subestimado por outras pessoas que foram ungidas antes de você. É o que acontece com Saul. Quem foi ungido primeiro? Saul. Quem era rei? Saul. Davi ainda não era rei. Foi ungido primeiro. E ele subestima Davi, um rei que estava diante de um futuro rei, que olha para ele e subestima. Ou seja, em vez de discutir com essas pessoas e dizer assim: não, porque Davi poderia falar: rei, peraí, você esqueceu que agora eu sou ungido? Você esquece que Samuel, ele tirou a unção de você e passou para mim? Ô, Saul, com o que você acha que você está falando? Não. Em vez de discutir, dê o seu testemunho para eles. Mostra o que Deus tem feito na tua vida. Mostra como Deus tem te guardado, como Deus tem te livrado. Mostra o quanto Deus tem sido maravilhoso na tua vida. Mostre a sua confiança em Deus para estas pessoas. E a terceira lição, tão importante quanto as 2 primeiras: quando você estiver diante de um gigante, de pessoas descrentes, fale com coragem, com entusiasmo e com fé. Foque nas soluções e na vitória que Deus vai te dar. Anote isso para você não esquecer. Não permita que os gigantes cresçam na tua vida. Eu penso que Davi, quando olhou para Golias e viu o tamanho de Golias, e olhou para si, para o seu tamanho, pode ter pensado: ele é grande demais. Mas Davi não deixou Golias crescer. Ele confiou no Deus que lhe deu a vitória. Eu quero concluir essa mensagem hoje dizendo só mais uma palavra de bênção para você, para que você não tema os gigantes da tua vida,
para que você vá à luta, para que você confie no Senhor e nas promessas dele que estão sobre a tua vida, mesmo que parentes e conhecidos duvidem de você. Você pode ficar em pé? Escute esta palavra que eu vou ler para você. São as palavras que Deus disse através de Moisés para o seu povo. E hoje você é o Israel de Deus. Êxodo 23, 20 a 22. Eu, Senhor, enviarei um anjo adiante de vocês. Eu vou parafrasear esta palavra e dizer para você nessa noite, que o Senhor está dizendo para você o seguinte: eu enviarei um anjo adiante de você. Você não vai sozinha ou sozinho nesta jornada. O meu anjo vai te proteger nesta viagem e vai te levar ao lugar que eu te preparei. Olha o que o Senhor diz: dê atenção e obedeça ao anjo. Não se revolte contra ele, pois ele age em meu nome e não perdoará revoltas. Deus não age na vida de filhos rebeldes. O compromisso dele é com filhos obedientes. Se vocês obedecerem, versículo 22, e fizerem tudo o que o Senhor mandar, eu, diz o Senhor, lutarei contra todos os inimigos de você. Se você permanecer no centro da vontade de Deus, não haverá gigante que prevalecerá contra a tua vida. Você pode orar comigo neste momento? Eu não sei em que nível ou qual o nível da tua aprovação no dia de hoje, mas se você é uma pessoa ungida por Deus, continue apenas fazendo a vontade de Deus, e o Senhor vai te levantar como um canal de bênçãos sobre aqueles que desacreditam de você. Feche os teus olhos, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, pela tua igreja neste momento, por todos aqueles que ouviram a tua palavra e puderam compreender a tua palavra e aplicá-la à sua própria vida. Senhor, eu sei que nós estamos aqui diante de pessoas que foram escolhidas pelo Senhor, a exemplo de Davi, para coisas muito especiais. Alguns foram escolhidos pelo Senhor para servirem no ministério da tua igreja. Outros, Senhor, para servirem nas empresas, para servirem no governo, para servir no meio acadêmico, para servir na própria família. Mas cada um foi chamado do Senhor segundo o seu propósito para fazer algo de especial em teu nome. Eu oro, Senhor, neste momento por todos estes homens e mulheres que foram escolhidos, que foram ungidos pelo Senhor. A tua palavra diz que não somos nós que o escolhemos, mas o Senhor foi quem nos escolheu. E por isso, Senhor, eu oro neste momento e peço que venha sobre os teus filhos um espírito de graça, de autoridade, de poder, de coragem, Senhor, para que se levantem, para que enfrentem os desafios, as batalhas que estiverem diante deles. E não temam, porque o Senhor vai diante do teu povo. O Senhor vai diante do teu filho e da tua filha. O Senhor coloca o teu anjo para aplanar os caminhos, para abrir os caminhos. E a tua palavra diz que operando o Senhor, ninguém pode impedir. Se você crê, adore ao nome do Senhor, glorifique a Deus, cantemos ao Senhor.